Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 14, Colossenses 1, 17 a 19. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. É claro que o apóstolo está falando de Jesus. E Jesus preenche todas as virtudes que um ser humano deve ter. Só que o ser humano, ele tem as suas virtudes, mas não tem todas as virtudes. Mas também tem os seus defeitos. Jesus tem todas as virtudes e não tem os defeitos. Esta é a grande diferença. E Paulo então está apresentando Jesus aos Colossenses desta maneira. Mas antes do verso 17, no verso 16 ele vai dizer porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Jesus é o Deus que se tornou homem. E ao se tornar homem, ele não perdeu a condição de Deus. Ele perdeu algumas características provisoriamente, enquanto ele estava no corpo humano. Ele, como alguém que estava como homem, vivendo como homem, ele sentia fome, ele sentia cansaço, ele sentia tristeza, ele sentia alegria, mas quando ele era tentado, ele tinha um refúgio pronto para sustentar, que era o Pai. E que ele estava em constante comunhão com o Pai. Em todos os momentos da vida de Jesus, ele vivia em oração. E Paulo então vai destacar neste texto que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Jesus também é Deus e Deus é eterno. Eterno é aquele que não tem nem princípio e nem fim. E ele é a cabeça, ele é aquele que pensa, aquele que raciocina e aquele que dá as ordens. Infelizmente, grande parte das pessoas não querem atender às ordens de Jesus. Porque existem algumas ordens de Jesus que para nós seres humanos, elas são até mesmo impossíveis de ser realizadas. Mas quando nós nos entregamos inteiramente a Ele, e elas se tornam possíveis. Mas aí vem uma outra questão. As pessoas acham que é fraqueza, que a pessoa que segue os ensinos de Jesus para perdoar, que seguem os ensinos de Jesus para amar os inimigos,
que segue o ensino de Jesus para não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Jesus, as pessoas no mundo acham que quem faz isso é fraco e é bobo. E é isso que Jesus nos ensinou a fazer. E Paulo está dizendo que ele é antes de todas as coisas, ele é a cabeça, ele é o que pensa e ele é o que dá ordem. E ele é aquele que representa a plenitude de Deus. Deus invisível, poderoso. Jesus, visível e poderoso também. E em Jesus, nós podemos encontrar o caminho para a nossa caminhada aqui no mundo. E encaminhando com Jesus, estaremos no caminho da vida eterna. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.